Pronto, voltando aqui, agora fiz a correçãozinha ali da falha nossa, agora tá certo. Répteis, classe reptília, tá? Então, só finalizando essa última característica, né? Como eu estava falando, esses animais têm ovos grandes com a casca calcária, aquela casca, né? Bem durinha, para poder resistir à desidratação, né? Então, tanto ovos de répteis quanto aves vão ter aquela estrutura mais durinha, bem diferente de ovos de anfíbios, por exemplo. Se vocês pegarem ovos de anfíbios que geralmente estão no ambiente úmido, né? Ou na água, eles são bem frageizinhos, bem molinhos, né? No caso dos répteis, eles já são mais duros porque tem aquela casca calcária, tá? E aí, dentro desses ovos, então, vão ter dois tipos de membranas para proteção, tá? Então, a primeira membrana é o córeo, tá? Que vai fazer uma proteção mecânica, né? E o âmnio, que vai fazer vai evitar a perda excessiva de água, tá certo? Tá. E aí a gente tem, então, as ordens, né? Então, a primeira ordem nos répteis, a gente tem a ordem crocodília, que vão se encaixar aí os jacarés, crocodilos e alligators, tá? E a gente tem depois a ordem squamata, que é serpentes e lagartos, e a quelônia, que é basicamente constituída de tartarugas, cágados e jabutis, tá? Novamente, epiderme pluristratificada e bastante queratinizada, como eu tinha falado, né? A queratina é aquela proteína que deixa a pele impermeável. Então, no caso aí dos répteis, se vocês passarem a mão na pele de algum réptil, vocês vão ver que ela é bem grossa, ela é bem queratinizada, né? Para poder evitar a perda de água, a desidratação. Tá? Bom, a pele é bem espessa e sem glândulas, tá? Impermeável à água e gases, como eu falei anteriormente. E alguns dos anexos epidérmicos presentes aí na pele dos répteis são as escamas, placas ósseas e garras, tá? Sistema digestório vai ser completo e a digestão extracelular, novamente. Sistema cardiovascular fechado, sendo que, aí no caso, o que vai diferenciar o coração dos répteis para o coração dos anfíbios, né? Ambos têm 3 cavidades, então ambos vão ter 2 átrios e um ventrículo. Só que no caso dos répteis, o ventrículo ele é parcialmente dividido, tá? Então ele vai separar um pouquinho melhor o sangue arterial, que é o oxigenado, do sangue venoso, que é o não oxigenado, tá? Então os átrios vão receber o sangue e o ventrículo vai bombear o sangue, tanto para o pulmão quanto para o resto do corpo, tá? A respiração desses animais é uma respiração pulmonar, tá? Geralmente, né, na maioria dos casos, mas aí a gente tem uma exceção que é das tartarugas marinhas, que apresentam uma cloaca vascularizada. Então, como ela é bem vascularizada, ela é uma superfície adicional para trocas gasosas, tá? É uma exceção aí. A excreção dos excretas nitrogenados é feita pelos rins, e como eu tinha dito anteriormente, o excreta nitrogenado dos répteis é o ácido úrico. Lembra que ele não necessita de tanta água para ser excretado, então fica mais fácil desses animais viverem em ambiente terrestre, né? A fecundação interna, tá? Então, a fecundação acontece antes da formação da casca do ovo, porque se o ovo já tivesse sido formado, não teria como acontecer a fecundação, o encontro dos gametas, tá? Então, acontece primeiro a fecundação e depois acontece a formação da casca calcária do ovo. E ela não depende da água, porque é uma fecundação interna, tá? Os embriões têm desenvolvimento direto, então não tem fase larval. E aqui a gente tem um esqueminha mostrando como que é esse ovo, né? Esse ovo mais durinho aí. Então, a gente tem, primeiramente, o que eu falei da casca. Ops, deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar a canetinha. Primeiramente, a casca porosa. Porque porosa para ter uma troca de gases, né? Para os gases poderem entrar e sair, tá? Senão o bicho morre ali dentro. Então, a casca durinha, mas é porosa, tá? Que vai proteger o animal das agressões, de impactos, né? Aí a gente tem aqui onde ele está apontando a reserva alimentar desse animal, porque ele vai ficar um certo tempo ali dentro daquele ovo se desenvolvendo. Então, ele precisa de uma reserva alimentar
para poder ir desenvolvendo todos os tecidos, né? Tendo todo o desenvolvimento embrionário, porque ele não tem mais contato com a mãe, no caso. Então, ele precisa dessa reserva alimentar, tá? Aí, aqui, a gente tem as membranas que eu tinha falado, tá? Tanto o córeo quanto o alantoide, ou quanto o âmnio, aliás. E o embriãozinho aqui ele está mostrando as trocas gasosas, né? Entre oxigênio e sai o gás carbônico, tá? Certo. E aí, a gente tem as aves, né? Então, outro grupo aí, bem conhecido, são as aves. Elas ocupam vários tipos de ambientes, né? Tanto terrestres, quanto aquáticos, quanto ar, né? Vários tipos de ambientes. Por quê? Por que elas conseguem ocupar tantos tipos diversificados de ambientes? Porque elas possuem eficientes mecanismos de economia de água, né? Assim como os répteis, tá certo? Elas conseguem fazer uma coisa além, né? A mais do que os répteis não fazem, que é a manutenção da temperatura corporal constante. Então, no caso dos répteis, eles precisam sempre estar, por exemplo, um lagarto. Se você observar um lagarto em determinado período do dia, ele está lá no sol para poder se aquecer, né? Para poder receber calor. Porque o corpo dele varia a temperatura de acordo com a variação de temperatura ambiente, externa. Então, se está frio, ele fica frio. Se está calor, ele fica calor, tá? Ele fica quente. Já no caso das aves, elas conseguem manter a temperatura corporal constante. Então, se você pegar uma ave, ela está sempre quentinha. É como o nosso caso também, né? A gente consegue manter nossa temperatura corporal constante, tá? A gente chama essa propriedade de homeotermia, tá certo? Outra coisa que as aves fazem também, para poder ocupar vários tipos de ambiente, é o voo, né? E aí, quais que são as características semelhantes aos répteis? A excreção das aves também é ácido úrico. Então, por que é ácido úrico também? Porque não precisa de tanta água para ser mandado para fora, tá? Então, economia de água. A epiderme é queratinizada, não tanto quanto a dos répteis, mas ela é queratinizada. Então, para evitar a perda de água, tá? Seca e sem glândulas. A única exceção é uma glândula que eu vou falar mais para frente, que fica sobre a cloaca, tá certo? A glândula uropigiana. Vou falar, acho que no próximo slide. A fecundação é interna também, tá? Assim como os répteis. E o ovo também é bem semelhante, com casca e as membranas protetoras, o córeo e o âmnio, tá? Quais são as inovações, né? O que apareceu de diferente nas aves? Então, primeiramente, a presença das penas, né? O que ajuda? Para que servem as penas? Ajuda tanto no voo quanto na questão da homeotermia, na questão da manutenção do calor ali, né? Da temperatura corporal, tá certo? Outra inovação, os ossos pneumáticos. O que são ossos pneumáticos? São ossos que possuem uma cavidade interna cheia de ar. Então, são ossos bem leves, né? Imagina como que seria voar com um esqueleto super pesado. Seria bem mais difícil, né? Então, no caso das aves, elas possuem esses ossos chamados de ossos pneumáticos, com cavidade interna cheia de ar, que vai facilitar o voo, tá? Vai deixar o corpo dessas aves bem menos denso, né? Bem mais fácil delas conseguirem levantar voo, tá? A pele das aves é seca e impermeável a água e gás, então bem diferente aí dos anfíbios, né? As aves não conseguem fazer respiração cutânea, tá certo? A epiderme é pluristratificada e queratinizada, novamente. E aí a glândula que eu tinha falado para vocês, né? A glândula uropigiana, que é uma glândula, é a única glândula presente no corpo das aves. E para que ela serve? Ela fica localizada na base da cauda, acima da base da cauda. Vocês já devem ter visto, se vocês olharem um pato, por exemplo, na água, ele fica passando o bico na cauda e passando no resto do corpo. Por quê? Porque essa glândula uropigiana, ela produz óleo, né? E aí, o que vai acontecer com esse óleo? Ele vai impermeabilizar as penas. Então, o pato vai lá com o bico, pega o óleo na glândula e passa nas penas. Porque daí, se ele tá ali na água, a pena não encharca e aí ele consegue flutuar com mais facilidade. Porque se a pena ficasse toda encharcada, ele ia afundar, tá?
Então, para isso que serve essa glândula uropigiana, facilita a flutuação desses animais, tá? Quais são os anexos epidérmicos mais evidentes das aves, né? São as penas, tá certo? E aí, para que elas servem, né? Além de voo, né? Além de auxiliar no voo. Então, elas fazem um colchão de ar embaixo delas. E aí, esse colchão de ar, no frio, né? As aves pegam e eriçam aquelas penas e o colchão de ar fica maior ali embaixo delas. Por quê? O ar, ele é um isolante térmico, ele não conduz o calor com muita facilidade, ele isola, né? Então, ele meio que protege as aves da perda de calor, tá? E também no caso dos machos, né? Geralmente são os machos que têm as plumagens mais vistosas e tal. As penas vão servir como um atrativo sexual, tá? O exemplo clássico é o exemplo do pavão, né? Ele tem aquelas penas lindas, né? Que ele vai mostrar para a fêmea, demonstrando que ele é um macho bem atraente. E aí a fêmea vai poder escolher ele com base nisso. Não sei se vocês já viram, mas o pavão fêmea é bem diferente do macho. Parece uma galinha, bem simplesinha, marrom, tá? Aquele animal todo plumoso, vistoso, aquele pavão todo bonito, é sempre o macho, tá? Porque essa é a forma deles meio que brigarem para a fêmea escolher eles, tá? A digestão é extracelular, né? O sistema digestório é completa, tá? Abrindo-se na cloaca, tá certo? Então, não tem ânus aí no caso das aves, tem a cloaca. Uma coisa interessante aí do sistema digestório das aves, né? Elas possuem estrutura chamada de papo ou inglúvio, né? E uma outra estrutura chamada de moela, tá? Que vão compensar a ausência de dentes. Então, as aves não têm dentes, elas têm aquele bico, mas elas não têm dente para mastigar o alimento. Aí elas têm essas duas estruturas, que é o papo e a moela, que possuem, que são estruturas que fazem com que as partículas alimentares entrem em atrito, né? E elas vão sendo quebradas, tá certo? Em substituição aí à ausência de dentes, né? Aí, outra característica interessante também da digestão dessas aves, né? Elas não possuem intestino grosso. Então, assim, tomando a gente, por exemplo, a gente tem intestino delgado e intestino grosso. No intestino delgado, a gente faz a digestão de proteínas, de vários tipos de substâncias, né? Na aula de sistema digestivo eu vou falar com mais detalhes. E aí, no intestino grosso, é basicamente reabsorção de água, né? No caso das aves, elas não têm um intestino grosso. Ou ele é bem pequenininho. Por quê? Porque aí, elas tendo só um intestino delgado, elas reabsorvem pouco a água. Porque aí o corpo delas não precisa carregar aquela quantidade de água excessiva, tá? Então, bastante água, como ela não é reabsorvida, ela é toda eliminada junto com as fezes, tá? E isso é uma adaptação para o voo, para deixar o corpo sempre mais leve, tá certo? O intestino, as vias urinárias e as vias reprodutoras vão se abrir na cloaca. Então, tudo é eliminado pela cloaca, tá? E o sistema urinário das aves é rins também. Então, um conjunto de néfrons, né, chamado de rins, tá certo? Vou dar um intervalinho e daqui a pouco eu volto.